Viva! Vamos iniciar a resolução aqui de mais um exercício de discussão e resolução de sistemas de equações lineares. Sim, para o sistema dado, em primeiro lugar, vamos colocar o sistema na forma matricial. Temos um sistema com três equações e três incógnitas. Ora, as incógnitas são x, y e z. Na primeira equação temos, por ordem, vamos fazer a primeira coluna do x. Ora, temos aqui um parâmetro, que é o parâmetro k. O coeficiente da incógnita x é k menos 1. Na primeira equação não temos y, temos um coeficiente 0 e temos z. O coeficiente é 1 então. E na coluna dos termos independentes temos aqui um parâmetro t. Segunda equação, ora, coeficiente 1 no x, menos 1 no y e k no z. Termo independente, 0. Na terceira equação, respectivamente 4 menos 2 e 2k menos 1. Termo independente, 1. Ora, temos então que indicar aqui que temos três incógnitas, temos inicialmente três equações e para fazer a discussão do sistema necessitamos calcular a característica, ou seja, temos que condensar a matriz dos coeficientes, ou seja, colocar zeros abaixo da diagonal principal, começando por reduzir a primeira coluna. Ora, vamos tentar aproveitar um pouco e utilizando operações elementares para facilitar aqui o processo. Temos aqui o elemento principal da primeira coluna, k-1, que não é muito recomendado, vai dificultar um bocadinho depois as contas. Vamos tentar aproveitar aqui podendo, como se sabe, utilizar a operação elementar de troca de filas, neste caso, de uma linha. Então, comecemos por aí. Vou fazer aqui uma série de trocas para tentar melhorar o aspecto aqui da nossa matriz. Eu talvez deva colocar aqui termo independente um bocadinho mais largo. Ora, temos aqui x, y e z. Então, trocando as duas primeiras linhas, ficamos com 1 menos 1 k e 0. E temos na segunda linha k menos 1, 0, 1 e t. Terceira linha, não mudamos, é 4 menos 2, 2k menos 1 e 1. Ora, já temos aqui como elemento rotor 1 que é conveniente, mas estou a reparar aqui que temos também uma coluna só com sem parâmetros, só com coeficientes inteiros, com números, o que é agradável para iniciar. Então vou fazer aqui uma troca destas duas colunas, não deixando, obviamente, de assinalar a troca das colunas. Vou colocar aqui, assim. Então vou trocar a primeira com a segunda coluna. Menos 1, 0, menos 2. Quanto mais para a direita e para baixo colocarmos os parâmetros, em princípio mais facilitado ficará o exercício, o processo de condensação. 1, k menos 1 e 4. Não mexemos na terceira coluna, ficou k, 1 e 2k menos 1. Colocar aqui os termos independentes, 0, t e 1. Trocando, fica com o y em primeiro lugar, depois o x e o z. Ora, tenho aqui o elemento redutor, não esqueçamos que trabalhamos primeiro a primeira coluna, depois só a segunda, depois por aí adiante. Neste caso será só a primeira e a coluna que são as necessárias para condensar uma matriz desta dimensão. Ora, mas o elemento redutor habitualmente é 1, é mais fácil. Se
tiver 1. Mas é muito fácil, temos aqui um menos 1. Basta então trocar, vou repetir estas duas linhas, significa que não vou alterar nada. Menos 2, 4, 2k menos 1 e 1. E agora vou simplesmente assinalando aqui, vou multiplicar toda esta linha por escalar menos 1, significa trocar os sinais. Devíamos ter feito logo em conjunto no quadro anterior, mas como habitualmente faço uma operação por quadro, então vamos trocar, fica 1, menos 1, menos k e 0. E as variáveis estão por esta ordem. Ora, neste caso, já tenho aqui um elemento redutor igual a 1. Na segunda linha não preciso fazer nada, vou só tentar reduzir a terceira linha. Então vamos colocar aqui o quadro novo. Olha como eu estava a dizer. A linha do elemento redutor vai ser a primeira, significa que assim como temos este círculo aqui, podemos copiá-la. Não a vamos alterar, para já. 0. A segunda linha já está condensada na primeira coluna. Vamos copiá-la apenas. A terceira linha necessita desta correção e vamos aplicar aqui uma operação de Jacobi, que não é mais do que multiplicar a linha do elemento redutor, ou seja, a primeira, por este escalar e somar, neste caso, à segunda linha. Esta é a notação que eu utilizo para representar uma operação de Jacobi. Coloco junto à linha o escalar que vou utilizar para multiplicar a linha do elemento redutor. E isso significa, portanto, que neste caso vou multiplicar toda esta linha do elemento redutor, a primeira linha, por 2 e somar à de baixo. Ora, passando para cada um dos elementos, 2 vezes 1, 2, com menos 2, 0, que era o que pretendíamos. Continuando, vamos fazer a linha completa. 2 vezes menos 1, menos 2, com 4. 4 menos 2 dá 2. 2 vezes menos k dá menos 2k, que precisamente com este 2k corta e fica só menos 1. Coloquei aqui um sinal, menos 1. Por último, 2 vezes 0, 0, com 1, 1. Ora, já temos a primeira coluna, então, condensada, podemos passar à segunda. Na segunda temos aqui o k menos 1 e seria mais simpático se tivesse aqui uma constante. Podemos trocar, não há nenhum problema em trocar filas, isto corresponde a, neste caso, trocar linhas corresponde a trocar equações. O sistema é equivalente. Façamos então isso. A ordem é a mesma, y, x e z, e estou apenas a trocar a segunda linha com a terceira linha. Fica 0, 2, menos 1, 1 e 0, k menos 1, 1 e t, parâmetro t. Neste caso, o elemento redutor é 2. Podemos fazer aqui uma operação muito simples, dividir esta linha toda por 2 ou multiplicá-la por 1 meio, e é a mesma coisa. Copiando as outras, não vou fazer absolutamente nada, estou só a copiar, tentando ser o mais rápido possível, sem cometer nenhum erro. Então, 1 meio vezes 0 é 0, 1 meio vezes 2 é 1, tal como queríamos, 1 meio e fica menos 1 meio e 1 meio. Bom, para condensar finalmente a nossa matriz, necessitamos de colocar zeros abaixo da diagonal principal. E só há um elemento nesta matriz que carece dessa redução. Se utilizarmos este elemento redutor, não se esqueçam que tem que ser um elemento principal sempre, se for na primeira coluna era o elemento na primeira linha, primeira coluna, na segunda coluna será o elemento principal da segunda coluna. Então, precisamente neste caso, o que vamos fazer
Em relação à primeira linha, não há nada, já está correta para o efeito que nós queremos, o cálculo da característica, ou seja, a condensação. A segunda linha, já assinalamos aqui o elemento redutor, significa que podemos copiar. Ora, a terceira linha, que carece de redução. Como o elemento redutor é 1, só necessitamos de somar à terceira linha, este elemento, o valor correspondente para transformar num zero. Ou seja, temos que multiplicá-lo, temos que somar com o simétrico. Como o elemento redutor é 1, como se lembram, basta sempre utilizar nestas operações de Jacobi, em que o elemento redutor é 1, basta multiplicar pelo simétrico daquilo que queremos reduzir. Neste caso, k menos 1, multiplicamos então por 1 menos k, a linha do elemento redutor, e somamos já de baixo. Ora, 1 menos k vezes 0 com 0 dá 0, como é óbvio. 1 menos k vezes 1 dá 1 menos k com k menos 1, anula, dá 0. E agora temos que preencher estes dois valores. Relativamente a este elemento fica 1 menos k vezes menos 1 meio, vezes menos 1 meio, é que soma, temos que somar mais 1. Ora, então, ficamos com algo como 1 menos k sobre 2 com sinal negativo, mais 1. Ora, 1 é meios, são 2 meios, estamos com uma expressão menos 1 meio mais k sobre 2 mais 2 sobre 2. Podemos ter feito isto logo diretamente. Isto dá qualquer coisa com 1 meio mais k sobre 2. Ora, vamos então aqui escrever, talvez de uma forma mais simples, 1 meio em evidência, 1 mais k, que é a mesma coisa. Relativamente ao elemento da direita, será uma separação, será 1 menos k vezes 1 meio mais t. 1 menos k vezes 1 meio, vou por aqui, mais t. Então, podemos colocar do seguinte modo, vou aqui isto um pouco, vai ficar qualquer coisa como 1 meio menos 1 meio de k mais t. Bom, e temos aqui, particularmente na última linha, que é aquela que vamos trabalhar mais, podendo aqui também não esquecer aqui a ordem das incógnitas, é importante, principalmente porque fizemos uma troca de colunas. Temos aqui nesta coluna muitas frações com 1 meio. Talvez deva multiplicar toda esta linha, a última linha particularmente, que é aquela que vai ser mais relevante, por 2. Ou seja, vou multiplicar toda esta linha por 2. As outras vou deixar tal como estão. Menos k, 0, 0. Esta também podia, mas vou deixá-la tal como está. 1 meio. Agora aqui, multiplicando 2 vezes 0, 2 vezes 0. Aqui 2 vezes 1 meio, vai ficar apenas 1 mais k, que é mais simpático. E aqui, cada uma destas parcelas multiplicada por 2 dará, neste caso, 1, que menos k mais 2 vezes t. É um aspecto mais prático. Ora, portanto, já estamos em condições de nos pronunciar acerca da característica da matriz. Sabemos que o número de incógnitas é 3, o número de linhas inicialmente é 3, em termos gerais, e a característica agora depende do número de
elementos principais significativos, ou seja, diferentes de zero, após a condensação da matriz. Ora, como verificamos, temos aqui dois elementos que já são principais e serão sempre principais e significativos, diferentes de zero, mas o terceiro elemento, que está na terceira linha, depende de k. Ora, e para estes exercícios de discussão de sistemas, é sempre importante saber quando é que este elemento é igual a zero. Ora, e então vamos perguntar quando é que 1 menos k igual a zero. Ora, será quando k igual a menos 1. Então, já sei exatamente em que condições é que aparece aqui um zero ou não. E isto determina a característica da matriz de coeficientes deste sistema. Quando o k for diferente de menos 1, neste local, este elemento será diferente de zero. E então a característica será 3. Quando o k for igual a menos 1, aqui fica 1 menos 1, é 0, e a característica desce para 2. É muito importante, então, compreender este aspecto, até que ponto é que a característica desta matriz dos coeficientes do sistema será 3 ou 2. Isto tudo depende do valor de k. Ora, sabemos que um sistema é possível determinado quando o número de incógnitas é igual ao número de linhas, é igualmente idêntico ao número da característica. Ora, neste caso, como eu sei que o número de incógnitas é 3, que é o que nunca muda, que é igual ao número de equações, temos 3 equações aparentemente válidas no início, e a característica poderá ser 3. Quando? Quando o k for diferente de menos 1. Ou seja, quando o k for diferente de menos 1, de facto a característica aqui fica um valor, ficamos com um valor diferente de 0, outro valor diferente de 0 e outro valor diferente de 0 na diagonal principal, o que significa que a característica é 3. Quando a característica é 3, que é igual ao número de incógnitas, neste caso, e o número de linhas, teremos um sistema possível de determinar. Então, colocando aqui as condições de forma mais explícita, este sistema será possível determinado quando o k for diferente de menos 1, que origina a característica igual a 3, e, simultaneamente, o parâmetro t, o que está aqui à direita, do lado direito, poderá tomar qualquer valor. Seja, e nós colocamos isto desta forma. Ou seja, explicitamente, para que o sistema seja possível determinado, o k tem que ser diferente de menos 1 e o t pode tomar qualquer valor. Esta é a conclusão que chegamos em primeiro lugar. Agora, já que temos a apreciação de todos os sistemas que resultam de colocar k diferente de menos 1, vamos agora ver o que falta, os casos alternativos. Então, e o que acontece quando o k é igual a menos 1? Quando k igual a menos 1, ou seja, quando k igual a menos 1, vamos ficar com uma matriz em que, tentando aqui não escrever por cima daquele quadro, vamos ficar com uma matriz deste tipo, em que tem aqui 1, 1. Se o k for igual a menos 1, aqui vai aparecer um 0. A matriz já está condensada, temos aqui outro 0, outro 0. E agora, isto é o caso quando o k é igual a menos 1. Origina aqui um valor 0 na diagonal principal, a característica, portanto, desce para 2. E agora, muito importante é verificar o que se passa aqui à direita, particularmente na última linha. O que é que se passa aqui? Porque nós sabemos que quando na última linha de uma matriz condensada, em que a linha é toda formada por zeros, isto corresponde a uma equação 0y mais 0x mais 0z, que apenas pode ser verdadeira quando do lado direito também tem um zero. E então agora temos duas hipóteses. Ou aqui na coluna dos termos independentes na última linha, ou vamos ter um zero, ou vamos ter um valor diferente de zero. Se tivermos um valor igual a zero, esta última linha, toda formada por zeros, passa a ser uma linha redundante. Ou seja, significa que nesse caso deixamos de ter 3 linhas, como teríamos inicialmente, em termos abstratos, para passar a ter apenas 2, já que uma linha
passa a ser redundante. Se por alternativa o valor da última linha na coluna dos termos independentes é diferente de zero, então ficamos com uma equação incompatível, porque 0y mais 0x mais 0z tem que ser obrigatoriamente um valor nulo. Não sendo, a equação passa a ser incompatível e o sistema no seu todo é impossível. Então, basta-nos então agora verificar o que é que se passa aqui à direita, na coluna dos termos independentes, na última linha. Aquela linha na qual se forma, quando o k é igual a menos 1, uma linha de zeros na parte da matriz dos coeficientes. Então, vamos analisar aqui o que é que se passa quando k é menos 1, aqui na coluna dos termos independentes na última linha. Como é que fica? Fica 1 menos, se o k é menos 1, fica 1 menos 1, fica 1 mais 1. 1 mais 1 mais 2t, e eu quero saber quando é que isto é zero, à direita. Que é importante saber quando é que é zero ou quando é que é diferente de zero. Ora, neste caso aqui, fica 2 mais 2t igual a 0, 2t igual a menos 2, t igual a menos 2 sobre 2, que é menos 1. Ok. Ficamos a saber qual é o valor aqui crítico para o lado direito. Ou seja, quando t for igual a menos 1, fica tudo uma linha de zeros. Ficamos com uma equação redundante. E, portanto, ficamos com menos, a característica passa a ser 2, o sistema passa a ter menos característica que o número de incógnitas, que neste caso é 3, e passamos a ter aquilo que chamamos de um sistema possível indeterminado. Em oposição, quando t for diferente de menos 1, ficamos com a mesma linha aqui de zeros, na parte dos coeficientes, mas do lado direito com um valor diferente de zero, que configura uma equação incompatível e logo, portanto, um sistema impossível. Então vamos escrever essas condições. Então teremos um sistema possível indeterminado quando? Quando o k for igual a menos 1, ou seja, a característica 10 para 2, e do lado direito, para ser um sistema possível indeterminado, esta linha passa a ser uma linha, tem que ser uma linha redundante, ou seja, do lado direito temos que, após a substituição de k igual a menos 1, temos que também obter aqui um zero. E esse zero surge quando t igual a menos 1. T igual a menos 1. Ou seja, esta é a condição que define para este sistema os parâmetros que geram um sistema possível indeterminado. Neste caso, fica característica passa a ser 2, que é menor no número de incógnitas, que neste caso é 3. Ou seja, podemos dizer que é um sistema possível indeterminado com um grau de indeterminação igual a 1. O grau de indeterminação não é mais do que o número de incógnitas menos a característica do sistema. Ou seja, são quantas incógnitas é que eu tenho a mais do que aquelas que eu posso determinar, que são 3. Que são 3 incógnitas para a característica é 2. Então será qualquer coisa como 3 menos 2. O grau de indeterminação é 1 neste caso. Por último, quando é que o sistema é impossível? O sistema é impossível quando o k for igual a menos 1, ou seja, obtemos este zero aqui na linha dos coeficientes, mas do lado direito não, ficamos com um valor diferente de zero. Isso ocorre quando o t for diferente de menos 1 e t diferente de menos 1. Aqui está, então, todas as condições. Talvez deva pôr aqui também k diferente. Já estava ali, mas vou colocar também de uma forma mais assinalada. K diferente de menos 1 e t pertence a R. Okay, então aqui os três casos. Sistema possível determinado, sistema possível indeterminado, grau de indeterminação 1, e sistema impossível.
Vamos agora resolver então a linha B, que indica que pretendemos resolver o sistema fazendo K igual a 1 e T igual a 1. E é para resolver o sistema utilizando a teoria das matrizes. Ora, para K igual a 1 e T igual a 1. Neste tipo de problemas, quando é realizada previamente a discussão do sistema, é possível aproveitar, porque de facto esse processo está aqui todo contido, de condensação, passarmos logo para o último quadro da discussão do sistema. E eu vou tentar copiar este quadro e fazer o seu reaproveitamento para a linha B. Ora, B, ora, para não voltar lá em cima, ora, era K igual a 1 e T igual a 1, resolver o sistema pela teoria das matrizes. Ora, vamos colocar aqui o sistema, aqui em cima, e vou fazer a substituição dos valores de K e de T, respectivamente, pelos valores que são indicados. Ora, para K igual a menos 1, então aqui ficará, menos K ficará menos 1. Neste caso, T igual a 1 ficará apenas 2 vezes 1, ficará 2T. 2. Aqui menos K, ora, se o K é 1, ficará menos 1. 1 menos 1, 0. Ok? E por último, 1 mais K, se o K é 1, fica 2. 2. Tentando aqui apagar estes riscos. Aqui também. Tentando arrumar aqui um pouco mais a matriz. Ora, confirmar apenas a ordem das incógnitas. No último quadro, yxd, yxd. E neste caso podemos, como é hábito, começar a extrair o valor das incógnitas pela última linha, aquela que contém mais zeros. E que, de facto, é muito simples de extrair a incógnita, neste caso, a incógnita z. Então, a última equação lê-se, não tem y, não tem coeficiente x, tem apenas 2z igual a 2, que significa que z igual a 1. Passando à equação mais simples, que é aquela que se encontra acima desta que acabamos de resolver, e vamos transcrevê-la. Ora, esta equação transcreve-se da seguinte forma: um x, ou seja, x, menos 1 meio de z, que eu já sei o valor de z é 1, igual a 1 meio. Ora, neste caso, menos 1 meio, passando para o outro lado, fica x igual a 1 meio mais 1 meio, que é igual a 1. E outra incógnita determinada, neste caso o x. Falta apenas o y. Ora, no caso o y, vamos à primeira equação, que se lê y menos x, neste caso eu já sei o valor do x, que é 1, menos o z, que é igualmente 1, igual a 0. Então, y igual a 2. E a terceira incógnita acaba de ser determinada. O sistema tem como solução x igual a 1, colocando aqui por ordem, y igual a 2, z igual a 1.